Depois de um homem chamado Cable apresentando um mutante chamado Gambit. Pois é, as chamadas das revistas dos anos 90 eram assim. Aqui, a saga dos X-Men alcançou essa fase na qual eu comecei a ler as X-Men mensais. Ainda levei um tempinho para comprar em ordem, mas comecei mais ou menos aqui, vou explicar para vocês. E hoje, colocando em dia a saga dos X-Men, a gente chega ao número 30 dessa coleção, que eu vou explicar tudinho sobre ela para você logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês a saga dos X-Men número 30 da Panini. Esse exemplar aqui, novamente com 144 páginas, e sempre são, eu já falei isso na outra coisa, 146 páginas, eu não sei porque eles dizem 144, e que encaderna no seu interior as edições de Uncanny X-Men do número 261 ao 266, né? 6 edições de Uncanny X-Men, inclusive a primeira aparição de Remy LeBeau, o Gambit, que aqui vai ser chamado só de Gambit, né? Ele vai ganhar nome próprio, identidade secreta de verdade, mais adiante na história. Gente, aqui a história parte da onde parou o número anterior, o número 29. Os X-Men estão espalhados graças ao Portal do Destino e estão ressurgindo aos poucos, né? Na verdade, boa parte dos X-Men já ressurgiu no número 29 em algum lugar, até alguns que ainda têm o paradeiro desconhecido, e aqui essas histórias vão continuar. O Claremont, na época, estava escrevendo uma espécie de mosaico, né? Então você via os X-Men se espalharam por causa do Portal do Destino, você via um X-Men brotando aqui, outro X-Men brotando ali, junto com isso, outros personagens iam se movendo, né? Então Forge se juntou com o Banshee na edição passada, justamente para procurar os X-Men desaparecidos. Ao mesmo tempo que isso, tem a trama da Mística e da Sina, o Rei das Sombras passando por fora disso tudo, executando seu plano. O Wolverine, que não passou pelo Portal do Destino, já está reorganizando os X-Men, então encontrou um membro perdido do Portal do Destino na edição passada, está junto com o Jubileu, que salvou ele na edição anterior. Então assim vai indo, né? O Claremont, cada edição, conta meio que uma nova história. Coisas um pouco mais antigas, que a gente já viu referência até em Excalibur, como por exemplo o fato de Callisto ter recebido a missão da Moira McTarget de ir até os Estados Unidos e lacrar o acesso ao subsolo da Mansão X, porque a parte de cima dela foi toda destruída durante a saga Inferno, para impedir que qualquer pessoa que venha pelos túneis dos Morlocks consiga acessar toda a tecnologia da mansão. Ela partiu nessa missão e agora a gente vai ver o desfecho disso. A Tempestade, que simplesmente surgiu reduzida à idade infantil, daqui a pouco vai ganhar uma explicação. Então, essa fase aqui. Eu comentei com vocês que eu comecei a ler nessa época, né? O primeiro número da revista X-Men que eu li é o número 62, que tinha exatamente na capa um homem chamado Cable. Aí, algumas edições depois, eu estou na dúvida se é X-Men 63, próximo ao 64, isso tudo da editora Abril. Eu vou colocar na tela para garantir aqui para vocês mesmos, mas já tinha essa chamada do mutante chamado Gambit, né? Então é bem interessante que essas eram as chamadas, como eu falei, dessa época. Por exemplo, o personagem novo aqui, o homem chamado Cable. Agora, o mutante chamado Gambit. Lá nos Estados Unidos eram revistas diferentes, né? O Cable ia aparecer na revista dos Novos Mutantes, o Gambit na revista dos X-Men. O maior misterioso, o Gambit aqui, ele dá indícios de que ele está reconhecendo a Tempestade, apesar de estar estranhando a idade na qual ela está. Né? E outras sementes são plantadas nessa edição aqui. Tá bom? Gente, eu faço aqui no canal sempre review sem spoilers e resumo completo das edições. Já falei bastante do review, de certa maneira, né? Já fiz uma parte do review nessa parte do vídeo. Vou finalizar aqui, vou mostrar a arte para vocês. Vou dar minhas indicações se vale a pena, se não vale a pena. Mas pela empolgação, acho que vocês já estão percebendo que para mim vale a pena. E depois disso eu faço o resumo completo da edição, tá? Faço isso com todas as revistas que chegam às minhas mãos. Revista tá caro, né? Essa revista aqui é R$ 39,90 esse exemplar. Ele ainda está no preço antigo, né? Visto que eu estou bem atrasado, por isso que ela está no preço antigo. Ainda vou fazer a resenha do número 31 que está para chegar. E aí, como eu disse, eu aceito ajuda para comprar as revistas, porque são duas a saga que sai todo mês, agora estão R$ 45,90, né? Cada uma delas está R$ 45,90, a saga dos X-Men, a saga do Wolverine. A revista dos X-Men acabou de finalizar, a última edição da revista dos X-Men estava R$ 39,90, a revista do Wolverine que eu ainda não completei, e inclusive eu quero trazer pelo menos Guerra do Dente Sabre, né, nos números 28 e 29 da revista do Wolverine. É uma revista que para comprar 2 números é 70 conto. Né? Então, se você puder me ajudar, eu aceito doações via Pix. O meu Pix está aqui na descrição. Você também pode acessar através desse QR Code que eu deixo na tela nessa parte do vídeo. Se você se tornar membro, você também me ajuda o canal e assiste nossos vídeos antecipadamente.
Se você gostar do review e decidir comprar a revista, tem link da Amazon aqui na descrição. Tem link da Amazon, inclusive de outras revistas dos Mutantes, e também tem o link da Panini, tudo isso aqui da comissão aqui pro canal, né? E, novamente, me ajuda a manter o canal aí. As revistas que eu não consegui adquirir, eu coloquei numa lista de desejos da Amazon, que você também pode acessar aqui. E você pode fazer a compra da revista e selecionar o endereço que ela chega aqui para mim, né? Você pagando aí, ela chega aqui para mim. Então também tem como doar revistas dessa maneira. Tem como doar, você entrando em contato comigo, meu celular também está aqui na descrição. Então você entra em contato comigo, combina, manda uma edição, eu tiro da lista de desejos para outra pessoa não comprar. Agradeço você aqui no canal, como eu agradeço que chega pela lista de desejos também. Então essas são as ajudas que mantêm o canal, que me permitem trazer novos vídeos sempre. Mas são ajudas financeiras. Pode ser que você não esteja podendo fazer agora, não esteja faltando nada na sua coleção, não queira se tornar membro, tá tranquilo. Curte o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, hype o vídeo se isso for oferecido a você, faz um comentário, coloque esse vídeo numa playlist pública criada por você, que possa ser pesquisada e encontrada, né? A playlist, mas com o meu vídeo também, para atingir um público que normalmente não acharia esse canal, né? Os vídeos já podem ser pesquisados e encontrados no YouTube e vão poder ser encontrados também quando pesquisarem as palavras-chave que você colocou na sua playlist. Cola o link do vídeo em grupos de WhatsApp e Facebook, manda para aquele amigo, tudo isso ajuda demais e eu agradeço demais. Agora vamos continuar o review sem spoilers de A Saga dos X-Men número 30 da Panini e depois vamos partir para o resumo completo. Bom, gente, R$ 39,90, 144 páginas, é o que está escrito aqui, mas tem 146. Argumentos, roteiros puramente do Chris Claremont, tá? Aqui a gente tem 6 revistas X-Men sem nenhum especial no meio, então é só Claremont mesmo escrevendo, tecendo essa teia de histórias em quadrinhos que ele ia fazendo esse mosaico, né? Então alguns X-Men estão num lugar, outros estão em outro, e aí depois tudo isso vai se interligar, mas vai levar um pouquinho para se interligar. Aqui nós temos vários desenhistas. O Mark Silvestre, o melhor deles, desenhou apenas Uncanny X-Men 261, mas todas as artes são boas, tá? A primeira história é o Wolverine com a Psylocke, que ele acabou de resgatar na edição passada, e a Jubileu, que ela é que resgatou o Wolverine numa missão em Madripoor, tá? Bem legal essa missãozinha aqui. Bem legal, mas é uma missão pipoca, assim, é uma aventura só. Só os X-Men, esses 3 X-Men lutando contra um grupo de adversários, nada muito profundo. O arco que vai meio que dominar a revista é o que começa em Uncanny X-Men 262, que tem a ver com a busca que o Forge e o Banshee estão fazendo, né? A busca que o Forge e o Banshee estão fazendo aos X-Men, que agora eles sabem que estão vivos, né? Banshee, que está desconfiado de tudo que está acontecendo na Ilha Muir, e que também, ao mesmo tempo que procura os X-Men, se preocupa com Moira McTaggart e os mutantes que estão lá na Ilha Muir, porque algo de errado não está certo na Ilha Muir. Calisto e Colossus, né? Personagens que voltam nessa edição aqui também. E Uncanny X-Men vai aí com esse arco durante o 262 e o 263. No 264 o Forge continua, ele vai encontrar magistrados genoshanos que estão procurando mutantes para capturar, né? Então procurando principalmente os X-Men que eles consideram inimigos do país deles, país esse no qual eles escravizam mutantes. É claro que os X-Men são inimigos deles nesse caso. E depois a gente começa então o arco do Gambit, da primeira aparição do Gambit, né? Uncanny X-Men 265 e 266. Esses dois aqui são mais focados na Tempestade, em sua versão infantil, que a gente já viu nas edições passadas de Uncanny X-Men e da Saga dos X-Men, que é encaderna. E aqui vai terminar com a chegada do Gambit, né? Em Uncanny X-Men 266 e a fuga dos dois. Aqui uma observação já feita pelo meu amigo Daniel, do canal Poptopia. A Tempestade, que na tradução do editor Abril era chamada pelo Gambit de Tempestinha, uma piada que só podia ser feita em português, teve essa piada traduzida, porque em inglês o que o Gambit fala, ao reconhecê-la como a Tempestade, mesmo estando em idade infantil, é garoa. E aqui eles traduziram para garoa, eu também não gostei não, preferia Tempestinha. Bom, isso tudo vai construindo uma saga maior, que vai encerrar, inclusive, essa temporada de A Saga dos X-Men, que é a saga da Ilha Muir. Vai se desenhando ali uma grande ameaça, que é o Rei das Sombras, e ao longo das próximas edições os X-Men vão se reagrupando para poder lutar contra essa ameaça. Recomendo pra caramba. Essa é uma edição que você consegue entender as histórias que estão aqui
precisando de algumas referências, você consegue entender se você for começar pelo número 30. Ainda assim, eu recomendo que se você quer um ponto mesmo, assim, um checkpoint da saga dos X-Men, você comece no número 28, que é quando o Wolverine vai ser crucificado. Mesmo ali tem histórias que começaram no número anterior. E os X-Men vão passar o Portal do Destino e vão se espalhar, e aí você vai ter... vai entender mais as coisas que você vê no 29, no 30 e assim por diante. Beleza? Bom, agora... já dei a minha recomendação, o link está aqui na descrição, tem outros links aqui na descrição. Agora, se você liga para spoilers, a gente se despede. Mas se não, essa é a hora na qual eu faço o resumo completo das 6 edições que estão encadernadas aqui dentro. Beleza? Uncanny X-Men 261 é focada principalmente no sequestro de Wolverine por um grupo de mercenários. Grupo de mercenários esse com o qual Wolverine já lidou na sua revista mensal nos primeiros números. Um grupo que já o conhece, Linha Dura e os Tormentos. E os Tormentos vão sequestrar o Wolverine facilmente, o que vai fazer com que a Psylocke e a Jubileu comecem a se preparar para libertar o amigo. Elas vão fazer isso, vão dar um alerta para Rose Wu, da Landau, Lake and Luckman, ou Landau, Luckman and Lake, não lembro, L, no inglês, uma maravilha. Então, elas vão dar um alerta para Rose, que vai procurar os aliados do Wolverine na Cidade Baixa, e vão formular um plano para libertar seu amigo, e vão iniciar isso. Nos Estados Unidos, a gente vai ver que a Jean Grey está visitando as ruínas da Mansão Xavier. Ela vai ser detectada pelo Forge e o Banshee, que estão no subsolo, usando justamente os dispositivos da mansão para ver tudo o que está acontecendo. Eles sofreram um atentado na última aventura. Provavelmente acham que eles morreram porque explodiram o avião onde eles estavam. Essa explosão só teve uma vítima, a pilota Scylla, que sobreviveu. E também nessa edição a gente vai ver ela ser recrutada pelo Donald Pierce, no hospital em que ela está, para se tornar a nova racha-crânio dos carniceiros. Então os dois estão lá, eles vão ver a hora que a Jean Grey é atacada, vão socorrê-la e levá-la de volta para a mansão. O Wolverine vai conseguir se libertar com a ajuda da Psylocke e da Jubileu lá em Madripoor e vai encerrar o combate, revelando que na verdade foi ele que contratou os mercenários para servir como se fosse uma seção da sala de perigo para as duas novas membros da equipe, né? Eu digo duas novas membros porque a Psylocke está se adaptando num novo corpo, depois de passar pelo Portal do Destino, depois de ser programada pelo Tentáculo, então ele tem que ter certeza que ela é de confiança, e a Jubileu, que apesar de ter ajudado muito ele, não tem nenhuma experiência como super-heroína. Então é revelado, na hora que ele é libertado, que foi tudo um teste, que ele e o Linha Dura combinaram isso, ele pagou, é claro, e é a hora também que chega a Rose Wu com um monte de aliado do Wolverine para derrubar a casa e libertar o cara, mas aí não é mais necessário. Uncanny X-Men 262 e 263 vai então se desdobrar ali da cena na qual a Jean Grey estava sendo capturada por seres, né? Parecem criaturas, mas humanoides. Forge e o Banshee interviram, conseguiram levá-la para dentro da mansão. O Forge, espertamente, como eles se feriram durante o confronto, veio com uma seringa de alta tecnologia, dizendo que ia pegar, que ia injetar neles um antibiótico de amplo espectro, porque ele não sabe o que aquelas criaturas eram. Só que ele também injetou, convenientemente, um rastreador em cada um, inclusive no Banshee, que mal se feriu no confronto. E foi providencial, porque um pouquinho depois ele se afasta um pouco da mansão pelos túneis, ainda numa parte que os túneis, inclusive, são de tecnologia, são cobertos com tecnologia da mansão e são teletransportados. Vai deixar o Forge para trás para poder procurar seus amigos, Banshee e Jean Grey. Forge vai entrar, ele vai meio que usar técnicas de guerrilha, porque ele percebe que os túneis dos Murlocs estão povoados por inimigos, por pessoas que querem capturá-lo e capturar os dois. Então ele vai revivendo o seu tempo no Vietnã. E isso é importante, porque foi durante seu tempo no Vietnã que ele fez o ritual que libertou o adversário, né, e que gerou a queda dos mutantes há várias edições para trás em A Saga dos X-Men. Bom, então Forge vai tendo esses flashbacks, se embrenhando, vai conseguir encontrar então esses inimigos que capturaram o Banshee e a Jean Grey, vai descobrir que eles são Murlocs, mas vai descobrir também que o Mask, membro dos Murlocs, agora líder dos Murlocs remanescentes que ainda vivem nos túneis após o massacre de mutantes, moldou os rostos dos mutantes desfigurados que vivem ali com ele para se parecer com os X-Men. Fez isso com todos eles, tá ali usando seu teatro. Foi ele também que modificou a Callisto para ela deixar sua aparência original e se parecer com uma modelo. Isso fez com que ela fosse alvo da atenção do Colossus, que está renascido e sem memória, passou pelo Portal do Destino. A Callisto também foi capturada pelos Murlocs do Mask, os Murlocs transfigurados em X-Men, que também levou o Colossus, estava admirado por ela, né, mesmo estando sem memória e tudo mais, a segui-la até os esgotos. Então, na batalha final em Uncanny X-Men 263, batalha final contra o Mask, vai ter Colossus, e aí ele descobre que tem pele metálica mesmo, né? O Mask achava que ele era só um sósia, modificou ele para ele parecer ter pele metálica, mas numa hora ele é esfaqueado, e a verdade é que ele já se transformou no Colossus. A gente viu até o brilho da transformação em aço orgânico. Então, ele é o Colossus mesmo. A gente já sabia, mas agora eles têm certeza. O Mask vai ser derrotado e os X-Men vão ser libertados. Durante o tempo em que o Banshee e a Jean Grey foram prisioneiros do Mask, ele modificou os dois também. Uma modificação que, inclusive, depois ia ser, vamos dizer, referenciada em Dr.
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Porque ele tirou a boca do Banshee para que o Banshee não pudesse dar seu grito sônico do mesmo jeito que a Feiticeira Escarlate fez com a boca do Raio Negro no filme. Mas isso muito antes do filme. E no caso da Jean Grey, ele substituiu os braços dela por tentáculos, que ela tinha que usar sua telecinese para controlar, não podendo usar sua telecinese no ambiente, senão ela não conseguia se mover e os tentáculos eram pesados a desequilibrar. Mas aí, todos eles voltaram ao normal, o Ford ficou feliz, porque da outra vez no Vietnã, né, ele também usou táticas de guerrilha para sobreviver, e ele foi o único sobrevivente da equipe dele. Mas dessa vez, ele feliz diz que ele conseguiu trazer o pessoal dele para casa. Em Uncanny X-Men 264, os Genoshanos, que já estavam aparecendo em algumas edições, procurando o governo americano, pedindo autorização para atuar em solo americano para poder capturar os X-Men, que eles afirmam ainda estar vivos, vão fazer isso mesmo sem autorização do governo. E aí vão atacar o Ford, que é uma fonte de informação para onde podem estar os X-Men. Então o Ford está fugindo deles, vai encontrar a policial Charlotte Jones, inclusive na revista X-Factor é interesse amoroso do Arcanjo. O parceiro dela vai ser morto pelos magistrados genoshanos, então o Ford e ela juntos têm que sobreviver, entram nos esgotos, fogem dos caras. Os caras também planejam atacar a nave do X-Factor, que é onde o Colossus está se recuperando com a Calisto da missão passada, e onde então o Fera e a Jean Grey, que fazem parte do X-Factor. Também está o Banshee, né, fruto também da missão terminada em Uncanny X-Men 263. Esses dois confrontos vão se encontrar. Por quê? Porque o Ford e a Charlotte Jones vão conseguir escapar dos Genoshanos, vão fazer contato visual com os Genoshanos que não estavam lutando contra eles, tentando entrar na nave do X-Factor, então eles vão lá ajudar também. No final eles vão conseguir capturar então, os magistrados e entregar para as autoridades policiais de Nova York, mas que infelizmente, por causa de uma ordem federal, vão soltar os caras e permitir que os caras voltem a Genosha. Uncanny X-Men 265 e 266. Aqui a gente vai ver a Tempestade, reduzida à idade infantil, bem confusa. Então ela tem memórias de sua infância no Cairo, mas não tem memórias da sua vida adulta. Ainda assim, ela reconhece que está nos Estados Unidos. Ela tem hora que consegue usar seus poderes, tem hora que não, porque ela foi reduzida à pré-adolescência. Mas com a sua memória vívida da infância que ela viveu nas ruas do Cairo, como ladra, ela volta a roubar em Cairo também, só que em Cairo, Illinois, nos Estados Unidos. E ela começa a dar uma de Robin Hood, roubando ladrões, pessoas ricas através de corrupção ou de negócios escusos e dividindo em comunidades, além de devolver patrimônio roubado por seus verdadeiros donos. Isso está gerando uma investigação atrás da qual, por trás da qual está Jacob Hayes, do FBI, que é o atual hospedeiro do Rei das Sombras. E ele vai armar uma arapuca para a Tempestade. Então, ele percebendo ali o modus operandi dela, ele vai dominar mentalmente os próximos alvos dela, que ele consegue prever quem serão os próximos alvos dela. Fica ali observando, vai dar certinho, né? A Tempestade vai roubar esse casal que agora são escravos do Rei das Sombras. O Rei das Sombras, inclusive, transforma eles em farejadores, né? Como aqueles farejadores do futuro lá da Rachel Grey, sob o controle mental do Rei das Sombras. E aí, a Tempestade vai lá, porque é um casal de pessoas corruptas, eles compram obras de arte roubadas, então ela quer devolver para os verdadeiros donos. Ao ela chegar, ele está lá com vários desses farejadores, vai lutar contra ela vai ficar em desvantagem, pega de surpresa, na hora que os poderes não funcionam direito. E aí, na hora que ela ia ser capturada, eis que entra o homem chamado Gambit, um ladrão que também veio para roubar esse mesmo casal. Ele reconhece a Tempestade, mas estranha, ela está nessa idade e fala, você está muito nova para ser quem eu penso, mas eu acho que vale a pena salvar você em vez de roubar essas coisas, acho que vai ser mais útil para mim. Então ele deixa os quadros para lá, ajuda ela, luta contra o Rei das Sombras, luta contra a doutora Lian Shen, que está sob o domínio do Rei das Sombras, e aí a gente vê inclusive a habilidade dele, uma habilidade semi-telepática, ele começa a falar, ela fica inebriada por ele, a doutora Lian Shen, que está sob o domínio do Rei das Sombras, e aí ela titubeia e ele consegue se aproximar dela o suficiente para derrotá-la, mas o Rei das Sombras luta contra ele. Final das contas, ele consegue tirar a Tempestade de lá. Os dois fogem, né? A Tempestade meio que tira ele, porque eles conseguem chegar até o teto. Aí lá ela usa seus poderes de controle do clima para levar eles voando com o paraquedas que ela carrega, né? Ela abre o paraquedas e fala, não, mas só funciona com a gente pulando. Ela falou, não, se você controlar os ventos. Porque ela precisa ainda de alguma ajuda para voar, porque ela não tem tanto controle sobre os poderes dela. E um destaque importante, depois deles já estarem em segurança, é que lá no começo da aventura, no número 265 de Uncanny X-Men, Valerie Cooper também está sob o controle do Rei das Sombras. Ela foi avisada nas primeiras edições pelo Coronel Weising, parte da KGB inclusive, que o Rei das Sombras era um perigo, que ela deveria investigá-lo e se manter em segurança. Ela foi investigar, mas não se manteve em segurança, então ela foi dominada por ele, está na mesma situação que a doutora Lian Shen, e no começo da história ela recebeu a ordem de matar a Mística. A Sina já faleceu antes, e a Sina deixou para a Mística uma carta sobre o que ia acontecer após a morte da Sina. A Mística está lá, triste pela morte da sua companheira. Quando chega a Valerie Cooper armada, e aí a Mística fala, não, eu sei, você veio para me matar. A Sina previu isso também, como previu a própria morte, e previu também o que aconteceria agora. E aí a gente ouve o tiro, mas não vê o desfecho. E esse tiro, no meio da noite, é a última cena
de Uncanny X-Men 266 e também de A Saga dos X-Men 30, encerrando o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!